Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Boa noite aos nossos frequentadores, aos internautas. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudo doutrinário, para que tenhamos discernimento e aplicar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Hoje nós teremos o nosso irmão Gilmar Agostinho, trabalhador da casa, que vai nos trazer o tema o Espiritismo, a educação para a alma. Realmente, a doutrina é um manancial de informações em que nos dá um norte de vida pela consciência que nós adquirimos da verdade raciocinada. A doutrina, eu diria que é um bálsamo para nossas vidas, é um manual de filosofia para que possamos caminhar, no mínimo com a felicidade, em busca da paz, que é o que mais nos interessa. Mas, antes de tudo, eu quero deixar um aviso que no domingo próximo, dia 15, nós teremos mais uma campanha do Quilo. A partir das 7h45, aqueles que possam, cheguem aqui para se integrarem ao trabalho a ser realizado. É importante, inclusive para os que estão em tratamento, esse ato de caridade, porque isso ajuda no processo da desobsessão, trazendo-nos um amparo para as necessidades nossas também. Enquanto nós estamos ajudando os outros, nós estamos também sendo ajudados, né? Então, vamos elevar o pensamento ao alto, agradecendo inicialmente ao Criador pela oportunidade, rogando à espiritualidade amiga da casa, como sempre, a condução dos trabalhos em harmonia e em paz, que as bênçãos celestiais possam espraiar-se por todos os cantos do mundo, onde existe doença do corpo e da alma, onde há discórdia, as prisões, as perseguições, todas essas mazelas que o homem deve abster-se de constar em seus corações. Que a luz divina ilumine nossas consciências e que Jesus habite sempre em nossos corações. Em prece, eu passo a palavra ao nosso irmão Gilmar, para que traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite a todos e todas. É uma imensa satisfação retornar à nossa casa, à minha casa, o Caminho para Jesus. Recentemente tivemos aqui, dia 30, falamos com alguns, né? É um prazer imenso vê-los e vê-las, né? Rostos novos, rostos amigos, retornando aos trabalhos, né? Janeiro 2023, como disse o seu Fernando, apenas uma mudança de data. Mas sempre vem aquela luz dentro do nosso coração, aquela vontade de recomeçar, né? E o tema dessa noite, ele é bem atraente porque ele vem de uma sequência. Se pensarmos na primeira palestra que foi elaborada aqui em janeiro, que foi com o nosso querido Paulo, ele trouxe para a gente como é a construção dessa doutrina maravilhosa, né? Em seguida, tivemos, no dia 6 agora, a presença do seu Fernando Veloso, quem pôde estar aqui viu. E seu Fernando, ele deixa sempre muito conhecimento, né? Dentro dos conhecimentos que ele deixa, claro, como a gente se melhorar. E a proposta da gente hoje é justamente nos ligar, né? Como sempre eu digo, é um estudo, é aberto, quem tiver perguntas pode fazer. Quem não tem, né? Tem gente que tem vergonha de fazer essa pergunta em voz alta, pode nos procurar depois, e como eu sempre digo, nós não somos donos da verdade, né? Se eu não souber responder, a gente vai pesquisar, vai procurar, vai se orientar o suficiente para trazer a resposta para vocês. Bom, quando falamos em educação, primeira coisa que passa na nossa cabeça, qual é? Escola, né? Em seguida, pensamos na criança, no adolescente, nessa faixa etária de idade que tem a necessidade de aprender, né, de se educar, de passar pelo processo da educação. E aí a gente reporta que local da educação é a escola. E aí, será mesmo? Aprendendo através do Espiritismo, logo sabemos
que ser criança, ser adolescente ou ser um ancião, um idoso, é apenas um estado momentâneo. O espírito, ele não tem essa faixa etária, né? Apesar de alguns espíritos se apresentar, mesmo depois de perder o corpo físico, como um ancião, como uma criança, como um adolescente, isso é só uma questão dele querer. Uma vez que ele queira ser uma criança, uma vez que ele queira ser um ancião, tendo condição mental para isso, ele vai se tornar. Então é bom a gente encarar o seguinte: o espírito, ele é eterno. A educação faz parte dessa eternidade. Está para todos os momentos. E não é a escola o único ambiente de educação. Logo, né, vamos lembrar um pouquinho da palestra do amigo Paulo, onde ele falou do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Né? Me perdoe o francês, se não está bem colocado, popularmente conhecido por todos como Allan Kardec. Allan Kardec, ele foi nada mais, nada menos do que aluno do Pestalozzi, né? O grande professor de Yverdon. Né? Pestalozzi, ele até hoje é estudado no campo da pedagogia, da educação, por muitos e muitos tempos ainda vai ser estudado. E Pestalozzi tem uma coisa bem interessante. Pestalozzi fala que a educação, ela tem que ser um processo também de sentimento, né? Um processo também de não pode se educar separando do sentimento. Não pode só dar a instrução. E aí, a espiritualidade, né, atendendo um pedido nada mais, nada menos do que Jesus, o Cristo, né, o governador supremo do nosso planeta, né, um dos espíritos crísticos, vamos entender que não só existe Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, para cada planeta, existe sim um Cristo para ele, um espírito crístico, aquele espírito que o governa. É um espírito que nada mais é o nosso exemplo maior. Então, Jesus, quando passou aqui na Terra, ele foi um dos maiores pedagogos. Jesus se utilizava do conhecimento popular para passar as suas mensagens. Haja vista que o Evangelho é cheio de parábolas, nada mais são do que histórias contadas, para que pudesse entrar no consciente, tocando o inconsciente daquelas pessoas. Porque o processo de educação, ele não é só no consciente, ele é no inconsciente. Por que isso? Nós somos espíritos construídos simples e ignorantes. O que quer dizer? Nós somos a folha em branco. Né? À medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai recebendo conhecimentos. Mas existe um conhecimento, né, que é fadado ao ser. Existe um desejo, existe uma vontade, existe uma semente colocada dentro de cada um de nós. Nós temos que ser espíritos felizes. Nós temos que ser espíritos bons. E dentro desse sentimento que é colocado ali pelo Criador, a gente vai desenvolver toda a nossa busca pelo conhecimento. A gente vai começar a querer ganhar esse conhecimento. Nessa escala de conhecimento, nessa régua de conhecimento que vamos buscando, nem sempre vamos pelos caminhos mais fáceis, nem sempre vamos pelos caminhos do amor. Às vezes, para adquirir certo conhecimento, a gente passa pelo caminho da dor. E aí os espíritos nos dizem que a nossa constituição, os mundos, eles são desenvolvidos, né, por escalas. E eles chamam de mundo primitivo, mundo de prova e expiação e mundo de regeneração. Depois disso aí os mundos felizes e aí os mundos celestiais. Em que escala estamos? Na escala das provas e expiações. Saímos da onde? Dos mundos primitivos. E o que é que pondera no mundo primitivo? Um instinto que ainda existe dentro de nós, o chamado instinto de conservação. Em cima desse instinto de conservação, nós vamos nos desenvolver, nós vamos procurar nos manter vivos. À medida que a gente se associa a outras pessoas, à medida que a gente forma os nossos clãs, nossas tribos, nós vamos querer que esses, além de mim, permaneçam vivos ao meu lado. E aí começa esse jogo de aprendizado, começa esse jogo de lições, de educação.
tudo e todo momento nós podemos e estamos sendo educados. Nenhum momento das nossas vidas ele passa em branco. De repente, na faixa etária que estamos, 40, 30, 18, 20, 50, 70 anos, quando vamos tomar certas atitudes no nosso cotidiano, por muitas das vezes eu acredito que vamos enxergar algumas pessoas nos dizendo como fazer aquilo ali. Por exemplo, eu, aos 7 anos, cheguei a essa casa e dentro do meu desenvolvimento aqui dentro, tive muitas aulas de educação ambiental, educação social, as aulas de evangelização. E uma das minhas educadoras nos ensinou que não deveríamos jogar um papel no chão, porque aquele pequeno papel de bombom seria levado com outros papéis de bombom, chegaria numa canaleta e podia provocar uma enchente. Desse dia para cá, jamais, acreditem, eu jogo um papel no chão. Aqui e ali você está sendo lembrado por uma lição trazida por um avô, por um tio, por um vizinho, por um professor, né? Hoje, eu, pelo menos de vista aqui, 2, 3, uns 4, 5 professores, né, que eu conheço que tem como profissão professor. Também é professora, tá vendo? Mais um. Então, são aquelas situações onde a gente vai agir e o inconsciente nos lembra, opa, você já teve essa lição. Você não deve repetir, você não deve fazer assim. Bom, forjado pelo um educador, a doutrina espírita não poderia ser diferente, né? Vamos lembrar o seguinte, como eu estava dizendo, há um tempo atrás, teve aqui na Terra Jesus, né, encarnado, e começou a nos ensinar a lei de amor. Mas é bom lembrar que antes de Jesus, teve algumas personalidades que também chamam a atenção para que a gente possa enxergar nos conhecimentos por eles transmitidos nuances que nos eleva o espírito, que nos conduz para aquele estado pelo qual nós somos fadados a chegar, que é a felicidade, né? Sermos espíritos bons e felizes. Então, a gente tem o Buda, né? Que é uma nomenclatura, porque vocês sabem, o Buda ele tem um verdadeiro nome, né? Mas mais popular para ficar mais... Tem o Buda, teve Nabucodonosor, e teve tantos outros nomes destacáveis, mas nenhum deles conseguiu o que Jesus conseguiu. Jesus ele sabia que, através da chegada dele aqui na Terra, os conhecimentos por eles propostos, os conhecimentos por ele trazido, iria se espalhar, né? Saberia ele, tinha todo um plano sobre isso. O cristianismo ele foi, de fato, espalhado pelo mundo pelos romanos. Né? A partir que os romanos abraçaram o cristianismo, ele foi espalhado. Talvez, se a gente for estudar a história, né, pelo olhar humano, não foi de uma das formas mais bonitas ou mais belas de ser espalhado, né, de ser levado ao mundo. Mas foi muito necessário e muito eficaz. Então, Jesus sabia disso. E Jesus aproveitou os momentos que ele teve aqui, conta-se a história, 33 anos, né, que ele teve aqui, e espalhou o amor, mostrou a doutrina, mas ele, em algum momento, disse o seguinte: eu rogarei ao Pai um consolador. Eu rogarei um Pai um consolador. E esse consolador vai falar coisas que eu ainda não pude falar para todos. Na linguagem bem simples, né? Porque o que é que acontecia? Jesus, ele entendia cada espírito que estava ao lado dele. Jesus, elevação maior espírito que teve aqui na Terra. Então ele sabia dos desencarnados e dos encarnados que estavam naquele momento em cada lição que ele estava dando. E ele sabia que tinha conhecimento que não era o momento para ser espalhado. Então ele disse: eu rogarei ao Pai. Passou-se os séculos, passando por aquele momento muito obscuro da humanidade, né, que é a era medieval, onde houve um afastamento muito grande da ciência, onde as religiões, principalmente a religião católica, ela empoderou-se, né, de uma forma muito errônea, mas aí o mundo foi se abrindo novamente, a luz foi chegando, e Jesus escolhe quem para trazer a boa nova, para trazer o cristianismo novamente? Um professor, um educador, o senhor Hipólito, né, o Allan Kardec, e coloca nele
todo esse voto, coloca nele toda essa confiança. Ao falar de Allan Kardec e ao falar dessa divulgação que ele promoveu, eu não posso esquecer de citar também Leon Denis, né? Para os novatos, ou para quem já tem mais um tempo de espiritismo, nunca deixe de estudar Leon Denis. Nem que seja um livro dele. Procure um livro de Leon Denis e estude. Vocês vão ver o quão competente é esse homem. Com uma grande diferença. Na biografia de Allan Kardec, ele foi sempre privilegiado, abram aspas para essa palavra, porque ele pôde estudar. Ele veio de uma família abastada, ele formou-se, ele foi para as melhores escolas, né? E ele tinha um destaque de inteligência muito grande. O senhor Leon Denis não. Era uma pessoa popular, mas que gostava de estudar. E aí, com os conhecimentos dele, com o amparato dele e apoio da espiritualidade, porque ele não era médium, mas tinha apoio da espiritualidade, ele começou a escrever os livros dele. E fez obras maravilhosas. Mas voltamos ao Kardec. Então, chama-se Kardec. Kardec, se você for ver a biografia do Hipólito, não do Kardec, né? Cientista, pesquisador, auxiliou a reforma, né, para me fugir o nome, da pedagogia francesa, foi chamado por inúmeros reinos, né, para poder auxiliar nessa situação. Então, Kardec tinha um método científico. E dentro desse método científico, ele trouxe isso para dentro do espiritismo e o colocou. Então, quando a gente estuda o espiritismo, a origem, a gente vai ver que Kardec o tempo todo utilizou de métodos, né? E métodos científicos. Não os métodos científicos que a gente vai comprovar na bancada, né? Com reações químicas ou físicas, mas o método científico da observação, da procura, né? Ele era muito criterioso e tudo isso ele trouxe para dentro dessa obra, o Livro dos Espíritos, de uma forma muito pedagógica. 1019 perguntas. 1018 primeiramente, depois 1019 perguntas. Perguntas e respostas. Tem um modo mais didático para a gente do que perguntas e respostas? Não tem. E o mais interessante é para aqueles que já vêm lendo, para aqueles que já vêm estudando o Livro dos Espíritos, é que ele é muito atual. Ele é muito atual. Você tem uma dúvida do seu dia a dia, da sua sociedade, de como você agir perante isso ou perante aquilo, vá no Livro dos Espíritos. Certamente você vai encontrar uma resposta. Então, vejam só, a doutrina dos Espíritos ela é vazimentada, ela sustenta em cima de 5 livros. Já mostra o papel da educação dentro do Espiritismo, né? Então, para um espírita estar preparado, e isso aí a gente faz uma chamada realmente de atenção, para um espírita estar preparado, para você que quer convidar o seu amigo, para você que quer falar do espiritismo, para estar levando uma boa mensagem para aquela pessoa que precisa, você não pode simplesmente só atravessar os portões da casa espírita, sentar na poltrona e absorver o que fala aquela pessoa que está aqui na frente. Primeiramente, nós somos errôneos, né? Nós não somos aqui o detetor da verdade. Muitas das vezes a gente pode falar algo e, de repente, a minha fonte ela não foi uma fonte tão bem pesquisada, ela não foi uma fonte tão bem elaborada. E aí eu posso estar falando besteirinhas, né? Então, o mais interessante é, à medida que você vai tendo as informações, você catar essas informações nos livros, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, e, quando possível, participar de todo e qualquer estudo que seja sério dentro da casa espírita. É discutindo, é elaborando perguntas, é trazendo dúvidas, que o espírita ele vai formando o seu conhecimento ao ponto dele poder, com confiança, transmitir uma mensagem. Porque vale muito mais você ficar calado e não responder algo, do que você simplesmente, por achismo, estar soltando informações aí que muitas das vezes são equivocadas. E o que acontece? Decepciona, né? Decepciona, e muitas das vezes aquele decepcionado, ele não te condena, ele vem condenar a doutrina dos espíritos. Ele vai condenar o espiritismo, o movimento em si. Vai dizer que o espiritismo falou inverdades, falou isso, não é aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado. A doutrina ela nos pede isso o tempo todo. Precisamos nos instruir. Precisamos estar lendo.
E aqui no Brasil é um celeiro, né? Como não bastasse a codificação, nós temos inúmeros médios, né, que vêm escrevendo livros belíssimos, obras realmente importantes e fundamentais para aumentar o nosso conhecimento. Aumentando nosso conhecimento, qual a finalidade? Qual seria a finalidade da gente receber esse conhecimento, né? Porque uma coisa bem diferente. Instrução. Nós vivemos um mundo onde as escolas ela vêm nos instruindo para que a gente possa se capacitar. Dentro dessa capacitação, dessas instruções, a gente vai sendo meio que manejado, ou pelo menos assim, sugestionados a escolher uma profissão, certo? Em cima dessa profissão que eu escolho, eu vou ter mais instrução. Em cima dessa instrução, eu vou me tornar um profissional, com a tarefa de ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, né? E, se possível, colecionar prêmios, títulos e tudo o que vier mais. E, às vezes, a gente esquece que instrução não é educação. Na minha formação, na minha graduação, eu tinha um professor que ele dizia: jamais eu vou aceitar uma pessoa instruída, uma pessoa formada, sendo mal educado, com qualquer que seja. Porque eu estou formando, eu estou passando para vocês educação e não só instrução. E aquilo parecia muito chato na hora que a gente escutava ele falando, mesmo, né, eu sendo um educador dentro da casa espírita, e depois a gente vai somando as situações. Do que vale os títulos que eu possa acumular, do que vale a profissão que eu possa ter, se na hora de eu lidar com a pessoa, eu sou simplesmente, numa expressão bem nordestina da gente, o cavalo batizado. Trabalhei num hospital, que quando o médico chegava, todo mundo dizia: já vem ele. Extremamente competente, extremamente competente. Extremamente competente. Eu não vou dizer a especialização dele, porque pode ficar fácil, né? A gente tem um médico aqui. Mas extremamente competente. Quando você ouvia essa criatura falar, dentro do conhecimento dele, era maravilhoso. Mas, quando saía desse contexto, né, de fala, era uma pessoa não muito agradável, né, de se estar perto, de estar junto. E isso gerava uma solidão muito grande para essa pessoa. Bom, então, instrução não é educação. Escola é um espaço para instruções, mas aqui e ali também é um espaço para educação. Eu comecei dizendo que quem de nós não tem aquele professor, aquela professora? Eu guardo minha professora da 2ª série, porque foi ela que realmente me ensinou a ler, e me ensinou a ler com muito carinho, com muito afeto. Diferente da professora da alfabetização, né? Porque tinha uma escala, tinha que produzir, foi muito diferente. E ela não. Ela era carinhosa, ela envolvia, ela dava chance. Enfim, uma pessoa maravilhosa, tia Terezinha. Então, a gente guarda a nuance em cima disso aí. Se eu só estou trazendo instruções para vocês, chega um momento que a gente satura. Hoje se tem estudo que comprova, né, que a gente, quando está só ouvindo a pessoa falar, o índice de absorção é muito pequeno. É muito diferente quando a gente traz para essas instruções a vivência, a prática, porque aí a gente vai dar o pertencimento. Eu não vou simplesmente conhecer por conhecer. Eu vou conhecer a fundo. Eu vou saber por que estou fazendo aquilo ali. Por que estou sentindo. Era uma visão do Pestalozzi, né? A pessoa precisa sentir, precisa entender por que ela está passando por aquele processo. E se a gente não precisa ir muito longe, não, em academia, não. Na natureza. Né? Quando a mamãe pássaro, quando a mamãe bovino, quando uma cabinha ensina o filho alguma coisa, o filhote alguma coisa, tem uma finalidade na vida dele. E ela ensina da melhor maneira possível, na prática, na ação, na atitude, né? Quem já viu um documentário desse de animais e vê uma mãe urso ensinando seus filhos a pescar, é a coisa mais linda. Quem já viu um chimpanzé ensinando a utilizar um graveto para tirar formiga de dentro de um formigueiro, é uma coisa mais linda. Então, é com muito afeto, é com muito cuidado, é com muito jeito que a educação deve ser passada. E aonde é a escola? Né? Aonde fica a escola do espírita? Dentro da casa espírita.
dentro da casa espírita. Aqui dentro, nós temos a proposta excelente, boa, o suficiente para nos fazer sair da inércia e passarmos a agir. Por quê, gente? De tudo que a gente pesquisou, de tudo que a gente procurou, entendemos o seguinte: não adianta ser celeiro de instrução. Nós temos que ser celeiro de sentimentos, celeiro de ações. Então, todo conhecimento ele só é valorizado quando ele vem com a ação. Esse é o grande diferencial do espiritismo dentro do foco das religiões. Muitas das religiões, quase todas as religiões que a gente conhece, ela tem muito o passamento da fala, do conhecimento, de que se precisa entender quem é Jesus, que se precisa aceitar Jesus e ver Jesus como isso, como aquilo. E poucas são as que vão para a prática. E aí é onde o Espiritismo diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. E eu vendo uns textozinhos, aí tinha lá um que fazia assim: a maior mentira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, porque é fora da fé que não há salvação. E aí essa criatura ela não leu o Evangelho como um todo, né? Porque se ela lesse o Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai ver lá que a gente trabalha muito bem esses dois parâmetros, fé e caridade. Porque a caridade é a fé em ação. A caridade é a prática do bem. É quando eu saio da teoria e vou para a ação. Então, em determinado momento, né, na China medieval, um certo senhor chegou à casa de uma mulher e pediu abrigo. Essa mulher o abrigou. Esse senhor se dizia ser um monge e precisava de um local para dar continuidade às suas meditações, às suas orações. Essa mulher cedeu um espaço dentro da sua propriedade e deixou o monge lá. Passado alguns dias, ela começou a ficar intrigada com a presença daquele monge dentro da sua residência. E aí ela teve um pensamento de colocar esse monge à prova. Então ela convidou uma dessas mulheres que, vendo os serviços, né, da fascinação, né, o serviço das paixões, e pediu que essa mulher adentrasse no espaço do monge e lá colocasse seus serviços em prática. Essa jovem entrou lá, né, passou-se 3 dias utilizando de todo o seu conhecimento, de toda a sua prática, tentando esse monge. Depois de 3 dias, ela retorna para a casa da mulher e diz: olhe, ele de fato é um homem santo. Eu fiz de tudo. E ele permaneceu em oração. Calada, olhou para a jovem e disse: bom, o seu serviço você já completou. Está aqui as suas moedas. Pode seguir. Não demorou muito. Essa senhora pegou uma das vassouras dela, a de maior tamanho, entrou dentro dessa casa onde estava o monge aos gritos e o expulsou. Então os vizinhos, correndo, vendo aquela situação, circulou, né, fez aquele círculo e procurou saber por que ela agredia aquele homem santo, né? Por que ela fazia aquilo? Ela disse: bom, por 3 dias pedi para uma jovem tentá-lo, e assim ela fez. Em nenhum momento ele deixou de orar. Ele não saiu da oração dele. Eu bato palmas para ele por ele conservar o estado de oração dele. Mas jamais vou aceitar o fato de que nesses 3 dias ele não disse uma só palavra para que essa jovem pudesse mudar a sua vida, pudesse constituir novos pensamentos e, quem sabe, seguir de maneira diferenciada a sua vida, sua maneira de trabalhar. Do que vale conhecimento? Do que vale instrução esborrando, né? Encher minha cabeça com as 1019 perguntas do Livro do Espírito, saber todo o Evangelho de trás para frente, citar todas as obras de André Luiz, falar muito bem de Emmanuel. Do que vale eu acumular conhecimentos se eu não colocar em prática? É essa a grande mensagem da doutrina espírita. Não precisa ser grande estudioso. É bom,
né? Porque quando a gente faz essa fala, as instruções, as profissões, tudo é necessário para a nossa evolução. Cada vez mais precisamos de mais médicos, professores, dentistas, enfim. Instrução é bom, é válida. Se você tem a oportunidade, corra atrás. Aprenda, se instrua, se forme, se capacite. Mas de nada vale acumular conhecimento se eu não coloco ele em prática, principalmente dentro dessa doutrina maravilhosa, ou principalmente abrindo os caminhos dentro do Evangelho do Cristo Jesus. De nada vale eu saber todas as passagens de Jesus, citar o nome de cada discípulo, dizer cada versículo do Evangelho, se em nenhum momento eu coloco em prática algo. Se em nenhum momento eu valorizo e mostro a ele que, de fato, eu sou um seguidor, ou eu estou tentando. Porque não se frustrem. Aqui no Evangelho diz lá, né? Como é que a gente vai reconhecer o bom espírita? Como é que a gente vai reconhecer que eu estou no caminho correto como espírita? Pelo bem que eu pratico e pelo profundo esforço que eu faço em ser uma pessoa melhor. Então, a educação é isso. Isso é a doutrina dos espíritos. Ela vem trazer para você o quê? Conhecimento. Ela vem trazer para você o quê? Verdades que não são verdades de agora. Porque se você parar e pensar, a doutrina do espírito ela não traz nenhuma novidade, gente. Falar de mediunidade, desde que o homem é homem, ele pratica a mediunidade. Falar que existe um Deus, nós nascemos com esse sentido dentro da gente. Até o ateu, ele tem esse sentimento dentro dele, por isso que ele nega a Deus. Então, a doutrina ela só fez melhorar essa condição de entendimento, nos capacitando, nos facilitando, para que a gente possa pegar esse conhecimento, absorver e colocar em prática. Pensamento, emoção, prática. Cérebro, coração e mão. Porque se você, com uma semana de espiritismo, não está se convidando a se melhorar, alguma coisa está errada nessa mensagem que você está recebendo. Porque o espiritismo, ele nada mais é do que o cristianismo redivivo. Veja que missão nós temos. Nós somos os novos apóstolos do Cristo, os trabalhadores de última hora. Essa é uma frase que me empolga muito dentro da casa espírita. Trabalhadores da última hora. Não é para eu deixar nos últimos momentos, não. É porque essa frase ela diz o seguinte: todo e qualquer momento é momento de eu me tornar uma pessoa melhor. Se eu tive a felicidade de receber o conhecimento quando criança, maravilhoso, né? Eu tirei a plantinha ali da frente para que a gente pudesse ver esse convite que o Departamento da Infância e Juventude faz aos pais. Se você desde pequeno vem sendo, essa semente ela vem sendo cultivada, maravilha. É uma forte tendência de você ser um humano mais seguro, um humano mais humano, mais voltado ao bem, mais voltado ao amor ao próximo. Mas se você está chegando agora, é a hora também. Porque a gente entende que o que morre é o corpo físico. E o espírito, ele é eterno. Ele ultrapassa essa atmosfera aqui de carne. Então, todo momento... Eu tenho um amigo dentro da educação espírita, dentro do DIJ, aqui do Departamento de Infância e Juventude, que ele diz assim: eu ainda vou fundar uma evangelização para os idosos. Só para os idosos. Porque a gente tem um trabalho com as idosas aqui na nossa casa. Inclusive, um trabalho belíssimo de entrega de cestas, né? Quem quiser conhecer, pode procurar a dona Lindalva, a esposa de seu Calixto, o próprio Calixto. Ele vai contar como esse trabalho é feito, como é elaborado. E assim, às vezes que eu sou convidado a estar perto delas, é maravilhoso, né? É um ganho muito grande para a gente. Então, para aquele que tem mais idade, está recebendo agora as instruções, aproveita esse momento, porque tu vai dar continuidade no mundo espiritual. Para você que é mais novo, pega esse conhecimento, junta com tua força e trabalha pelo bem. Executa a obra do bem. E eu quero dizer o seguinte, gente: todo e qualquer esforço que eu faça em prol de alguém é o bem. Eu estou sendo um obreiro do bem. Todo e qualquer esforço. Até o esforço que eu faço muitas das vezes de silenciar.
diante do turbilhão de emoções que aquela pessoa está jogando para mim, eu silenciar. E saber a hora certa de falar também. Porque, às vezes, o silêncio ele pode ser negligente. Eu só me calei, só não falei porque eu não quero brigar. Não é por aí o caminho. Às vezes, o silêncio ele tem que acontecer naquela hora que o vulcão está entrando em erupção, e depois que tudo passa, eu vou analisar a situação e aí eu vou conversar. Isso sou eu que estou dizendo? É o Espiritismo? Não. É o Cristo Jesus. Mais um ensinamento dele. Se aquele que te ofende, né, diz tudo a você, você cala. Depois de um tempo, volta para ele, conversa com ele. Ele aceita a sua fala, ganhar os dois. Se ele não aceita, saiu ganhando você, porque você já fez a sua parte. Outra lição muito importante para a gente ver. O bom samaritano. Lembra dessa passagem do Evangelho? Estava lá um homem estrupiado, caído, foi assaltado, machucado, jogado ao chão. Vem um sacerdote, olha para aquela situação e diz, enfim, eu tenho um horário a cumprir no templo, tenho que ir embora. Vem um levita, se eu não me engano, que é aquele que, né, ornamenta o templo, tem o papel dele lá dentro do templo, olha, observa e vai embora. E vem aquele senhor samaritano, né, lembrando que não era bem visto pela sociedade, era tido como pessoa de mau índole, não era tão respeitado dentro daquele clero ali. E quando ele observa aquela situação, ele diz, não posso passar batido, tenho compromissos. Mas aí, dentro de mim, uma pessoa, um ser humano, precisa de ajuda. E aí, o samaritano ele faz todo aquele aparato, né? Coloca azeite nas suas feridas, cuida dele direitinho, coloca em cima do cavalo, leva até uma hospedagem, coloca lá, paga e diz, todo o gasto que você tiver, eu volto aqui e pago. Dá toda a assistência, dá todo o acolhimento àquele homem sofrido. Pergunto eu a vocês, o levita, o sacerdote, são ou não pessoas instruídas? São. Eram considerados doutores da lei. Sabiam ler, sabiam escrever e tinham como tarefa replicar os conhecimentos das Escrituras. Todos eles muito instruídos. Mas quem foi o educado da história? Samaritano. Esse sim foi educado, porque ele absorveu toda a situação. E para ilustrar mais ainda, eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas eu gosto muito quando a gente está falando sobre conhecimento. Conta-se que numa casa espírita, um certo palestrante, ele volumava muito, né? Ele dava muita audiência quando ele chegava na casa espírita. Lotava-se, Paulo, para ver a palestra dele. E esse cidadão, ele era muito vaidoso com essa questão, né? Ele se sentia muito bem quando viu o auditório cheio, aquela coisa toda. Passados alguns anos, essa criatura teve que desencarnar. Ao desencarnar, assustadíssimo e surpreendido, que não foi parar logo em nosso lar, só uma analogia, viu, gente? Nosso lar é aquela figura muito conhecida, aquela colônia espiritual muito citada pelos espíritas no Brasil. Não foi parar no céu, né? Numa linguagem mais comum a todos. E ele estava muito angustiado com isso, pois ele era um trabalhador, ele era um orador da casa espírita, dava centenas de palavras, ensinava muitas pessoas, até que um dia se aproximou-se dele um espírito, uma mulher, o acolheu e o resgatou. Tinha uma coisa que não deixava ele ficar quieto, sabe? Por mais que ele estivesse sendo ali assistido, amparado, ele não estava conformado com uma situação. Esse espírito que acolheu ele era nada mais, nada menos do que a faxineira da casa espírita. Aquela pessoa que zelava pela casa espírita. E aquilo ali mexia com o ego dele. Por quê, Senhor? Porque ela e não eu, né? Porque é ela que está aqui me socorrendo e eu não estou socorrendo ela. E aí o mentor dele disse o seguinte, pergunte a ela. E ela perguntou o porquê dessa diferença. Ela disse, bom, quando eu estava lá, sempre que eu terminava a faxina e me sentava nos bancos, eu escutava tudo que o senhor falava. E aí, quando eu chegava em casa, durante os dias que se passava até a sua próxima palestra, eu tentava exercitar aquilo que o senhor dizia. E eu me esforçava para ter mais paciência.
eu me dedicava a dividir melhor meu pão. Eu ia fazendo essas coisinhas assim que o Senhor lá me dizia para fazer. Grande diferença. Ela ouvia, captava e agia. E ele simplesmente ficava com conhecimento. Meus amigos, não percamos tempo. Chegamos dentro dessa doutrina maravilhosa. Chegamos nesse momento onde a gente pode colocar em prática aquela frase que diz assim: amai-vos, primeiramente, e instruí-vos. E aí eu completo, e coloquem em ação. A doutrina, ela é repleta de livros. Ela tem dos livros mais simples aos mais complexos. Para conversar com vocês hoje, eu escolhi esse livro aqui, além do livro dos Espíritos, né? O Laços de Afeto. Esse livro é muito bom. É um livro psicografado, né? O espírito é a irmã Defu. Esse espírito ele participou da codificação junto a Kardec e traz lições pequenas de muito valor. Mas para que a gente possa entender o poder, né, da educação dentro da doutrina espírita, nós temos em duas perguntas do Livro dos Espíritos. A 685A e a 917. Na 685A, o Kardec pergunta aos espíritos como a gente pode fazer, é a lei de trabalho, como é que a gente pode fazer para ampliar a generosidade? E Kardec diz o seguinte: atacando o mal pela raiz, através da educação. Na 917, Kardec pergunta sobre a elevação moral. Como é que a gente vai alcançar o patamar moral, ético-moral, o maior patamar ético-moral nosso? Mais uma vez, ele destrincha e fala só através da educação. Não da educação que nos leva a ter os diplomas, não da educação que faz simplesmente ficarmos instruídos, mas dessa educação que modifica, que transforma, que exemplifica. Dessa educação, muitas das vezes, que a gente consegue aprender até com uma pessoa de pouca instrução, mas de muito conhecimento moral. Aquela pessoa que muitas das vezes nunca foi a uma escola, mas que a presença dela, que o contexto de vida dela nos ensina muito. Haja vista que o grande médium, né, citado dentro da nossa obra, ele não tinha essas instruções todas. O Chico Xavier, né? Escreveu os livros, não. Todos os livros foram escritos através dos espíritos. Foram os espíritos que ditaram para ele. Mas, se você para 5 minutinhos dentro do YouTube e vai assistir um Pinga Fogo, bota lá, Pinga Fogo com Chico Xavier. Vendo esse homem falar, a gente vai ver os caminhos, as diretrizes que a gente tem que seguir para ser considerado verdadeiramente um espírita. Porque não basta as instruções. Já disse isso aqui e vou dizer várias vezes. Tem que ter ação, tem que ter a modificação. É onde Kardec disse: de nada vale o conhecimento da doutrina espírita se um orgulhoso ele não se torna menos orgulhoso, se o vaidoso não se torna menos vaidoso. É para isso que estamos aqui. Não vamos conseguir nos modificar da hora para outra, da água para o vinho, como a gente diz no popular. Não é uma virada de chave assim. Nessa ignição, vira-se a chave e deixa que a rotação continue, que o processo seja contínuo. Então, a cada dia eu preciso de um pouco de instrução. Gastamos tanto tempo com tantas coisas, durante o dia, quantos vídeos a gente assiste para poder aumentar o nosso humor? Quantas notícias a gente procura entender da vida do artista, do cara que eu sou fã, do meu ídolo? E quantas vezes a gente está desprezando 10, 15 minutos de uma leitura salutar? Para aquele que não consegue ler, existe hoje as radionovelas, né? O processo onde os livros são lidos. E a gente pode estar escutando isso aí, né? A gente pode estar ouvindo uma mensagem do Chico, uma prece de Cáritas, e absorvendo aqueles conhecimentos. Nós gostamos muito de citar exemplos dentro da nossa evangelização, né? A nossa casa, ela tem como educação, né, infanto-juvenil, dos 3 aos 18 anos, e depois de 18 anos, com mocidade, e aí a gente convida esse jovem
a conhecer esse horário da noite. Bom, há mais ou menos 13 anos atrás, né, a gente evangelizava uma garota, a gente dava aula para ela no pré-juventude, 14, 15 anos. Essa garota, ela se relacionou, começou o namoro dela, ela engravidou, uma gravidez indesejada, e aí resolveu ela, mais o namorado, na época, tirar essa criança. E realmente chegaram a entrar no carro, seguir para a clínica, ia fazer todo o processo. Quando chegou lá, ela lembrou da nossa aula de evangelização, onde a gente tratava do aborto e das consequências do aborto. Em prantos, ela disse ao namorado que não faria aquilo. Chorando, ele também disse que não aceitava, mas ela queria, era por isso que ele estava dando apoio, e não fizeram. 2 dias atrás, abro o Facebook e encontro ela abraçada com um filho, não mais com um namorado, um novo companheiro, e muito feliz pela família que ela tinha. Em conversa comigo, ela disse: eu não consegui fazer porque eu me lembrei da aula. Então, muitas das vezes, a gente precisa estar atento ao papel de educador. Nesse processo onde eu sou aluno e professor, porque a Terra é uma grande escola, a Terra é hospital, e todos nós temos as nossas patologias, a Terra é uma prisão, e todos nós temos nossos crimes, e a Terra é uma escola. Nesse processo, posso ser aluno, posso ser professor, e isso é muito valoroso. Então, é por isso que nós precisamos captar o máximo do conhecimento. Mas, além de captar o máximo do conhecimento, dar exemplos. Praticar, mostrar ao outro o seu diferencial através da sua atitude. Dizem, né, que uma imagem ela fala mais do que 1000 palavras. E aí eu convido a todo mundo a fazer aquela retrospectiva. No seu processo de conhecimento, quantas das vezes foi através do exemplo que hoje você está fazendo alguma coisa? A maneira que você educa seu filho, a maneira que você lidera pessoas. Quantas das vezes a gente não vê o nosso pai, a nossa mãe, nosso avô naquele processo, como ele lidava comigo? Então, esse é o caminho, né? Saber que cada informação que eu absorvo, ela não está perdida, primeiramente, porque nós somos espíritos eternos. Então, se eu me educo agora, eu não estou me educando agora para o momento, às vezes a gente se frustra. Poxa, eu li todo um livro, eu fiz um curso de passe, eu fiz um curso de mediunidade, eu fui buscar tal conhecimento, eu fiz um curso de pedagogia, eu fiz um curso de psicologia e não estou atuando na área. Nada está perdido quando a matéria é educação. Nada está perdido quando é conhecimento. Porque o que não é utilizado agora pode ser utilizado depois. Se não nessa vida, no mundo espiritual ou na sua próxima reencarnação. Quantas das vezes a gente é surpreendido, a gente passa por um processo, às vezes um processo até doloroso, depois que eu saio desse processo, encontro com pessoas que estão dentro do processo. E aí, com conhecimento de causa, você consegue orientar a pessoa. Siga por esse caminho. Não faça assim. Eu sinto a sua dor, eu sei o que é isso, acolhe melhor. Esse é o processo dinâmico da vida. Esse é o processo que realmente a gente tem que chamar de educação. São todos os valores que agreguem dentro de mim o melhor, o bom, o belo. E aí eu vou construindo, passo a passo, a minha evolução. Regredir jamais. Se você parou, estagnou, não quero mais passar por esse processo de evolução. Para mim, basta aqui. Bom, livre-arbítrio lhe dá direito para isso. Regredir você não vai. Mas aí, cada vez mais, eu vou aumentando o grau de dificuldade para que eu possa me liberar dessa situação. Jesus disse uma frase muito otimista, mas de uma complexidade muito grande. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Traduzindo, vai em busca de conhecimento, aprimora o teu conhecimento,
domina aquela situação, que você se libertará do processo pelo qual nós somos obrigados a estar, o processo de prova e expiação. Ou a gente aprende a ser espíritos melhores, ou a gente aprende a, de fato, fazer do bem o nosso cotidiano, ou a gente vai se manter dentro desse processo doloroso ao qual nos encontramos. Porque nenhum de nós aqui estamos livres do processo de dor. Ora somos incomodados pela dor física, ora somos incomodados pela dor psicológica, ora somos incomodados pela dor moral. E ninguém gosta desse processo. Todos nós queremos nos ver libertos desse processo. E só existe uma maneira: nos educarmos. Educar no sentido da instrução também, mas principalmente no instinto moral. Reconhecendo, fazendo aquela frasezinha: conhece a ti mesmo, olhando para dentro de nós, vendo onde são os nossos pontos mais críticos, aceitando esses pontos críticos, porque faz parte da naturalidade, porém buscando os recursos necessários e providenciais para que eu possa mudar, para que eu possa exercitar. Para um orgulhoso, tem exercício melhor do que a campanha da sopa? A campanha do quilo, né? Para a pessoa vaidosa, tem nada melhor do que a visita ao hospital de câncer? Por que isso é bom? Porque é um choque dentro do que eu trago dentro de mim. Às vezes vai me fazer ficar ali, ó, paradinho, mas se eu persisto naquilo ali, né? Se eu faço uma visita, segunda campanha, terceira campanha, né? Campanha da sopa, eu começo a inibir esse sentimento. E começo a trazer à tona os melhores sentimentos que eu trago dentro de mim. E, de repente, aquilo que é um exercício, ele vira uma prática. Os professores aqui de plantão sabem, ninguém se torna bom em uma matéria simplesmente porque leu ela uma vez. Exercício, exercício, exercício. Aí fala Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. Eu tenho que exercitar também o bem, gente. Lembra que a gente nasceu uma folha em branco, simples e ignorante, e que estamos aqui absorvendo os conhecimentos? A gente precisa exercitar essas pequenas atitudes do bem. Às vezes, quando a gente pensa ser o bem, a gente quer ser um fundador de um orfanato, né? Quero liderar uma campanha tal, e esquece que o bem ele começa de pequenininho. Agora, claro, quando você já domina aquela situação ali, você se lança a novos desafios. E novos desafios. E mais conhecimento, mais educação, mais prática. E aí a gente vai chegando ao estado de ter aquilo ali pertencente dentro da gente. Uma palavra muito atual, pertencimento. Quando eu estou dentro daquela situação, sabendo o que eu estou vivendo. Então é isso, né? A doutrina dos espíritos é, sim, a nossa maneira de nos educarmos. Nos 5 livros da codificação, podemos encontrar verdadeiro manual de sobrevivência nesse mundo de prova e expiação, de como nortear os nossos passos, de como exercitar para que a gente possa cada vez mais se livrar do orgulho, da vaidade, entendendo que estamos num processo construtivo, que não adianta se violentar, não vai ser em pulos, gradativo, contínuo, mas persistente. Continue exercitando o bem que há dentro de você. Continue amando o seu próximo. Continue amando a si mesmo. Continue seguindo os passos de Jesus. Dentro desse processo, vá recebendo as instruções, vá se educando e vá colocando na prática. Dentro dessa performance, não tenho dúvida, logo chegaremos ao ponto da felicidade tão esperada e tão sonhada por cada um de nós. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, que possamos levar daqui o maior dos conhecimentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Gilmar. Lá na doutrina dos espíritos, não se pode dispensar a consciência da reencarnação.
E a reencarnação nada mais é do que o processo de reeducação do que nós fizemos por equívoco. E pelo exemplo de Jesus, o que é que ele veio fazer aqui? Nos ensinar. A passagem dele aqui foi para nos trazer ensinamentos. Então, meus irmãos, agradecidos ao nosso irmão Gilmar, eu repito aqui o aviso que domingo próximo, dia 15, teremos mais uma campanha do quilo às 7h45 da manhã. Compareçam, precisamos de voluntários e que os que estão em tratamento é um trabalho edificante para o processo de tratamento que vocês fazem aqui. Pediria ao nosso irmão Gilmar para fazer a prece de encerramento. Muito bem lembrado pelo nosso querido seu Luiz, a questão da reencarnação, né? Então, não estamos aqui à toa. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, né? Agradecer essa noite, agradecer a oportunidade de estarmos nesse banquete, oferecido não por mim, nem por nenhum de nós que aqui estamos, mas pelo Cristo, né? O nosso Messias, o nosso governador, o nosso irmão de amor, justiça e bondade. Levando o nosso pensamento a Deus, causa primária de todas as coisas, nós agradecemos aos bons espíritos, ministros, trabalhadores da Boa Nova, que aqui estão, nesse momento, auxiliando a todos e todas que aqui estão presentes, desencarnados e encarnados. Que possamos fazer da nossa prece não uma lista de pedidos, mas uma verdadeira música, um verdadeiro poema de agradecimento a Deus por tudo que temos e pelo que somos. Lembrando que cada um de nós não devemos pensar no que vamos ter, mas acima de tudo em quem vamos ser. Que os bons espíritos estejam conosco, que possamos levar essa energia para a nossa casa, para o nosso lar, por todos aqueles que passarão em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Bom, meus irmãos, mantenham-se harmonizados para submeterem-se ao passe, sem celular ligado, sempre conectado com o alto para serem beneficiados com o passe. Paz e luz, muito obrigado.